Agora, pessoal, vamos falar um pouco sobre o conflito. Vocês já vão entender por que eu vou falar sobre isso agora, tá? Porque tem a ver com Polymarket, ok? Tem a ver com Polymarket. Só para a gente entender o que está acontecendo nesses últimos dias, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Vamos voltar lá para 7 de outubro de 2023, ok? O que aconteceu em 7 de outubro de 2023? Aquele ataque com paraquedistas numa festa rave em Israel. Tá? Então vamos voltar lá para 7 de outubro de 23. O que a gente está vendo desde então não são eventos isolados, ok? São nada mais, nada menos do que etapas do mesmo processo, beleza? Então a gente teve cessar-fogo? Teve. Teve acordos anunciados? Tivemos. Tivemos momentos de aparente calmaria? Sim. Mas todas essas calmarias sempre foram pausas dentro de um conflito muito maior que segue se desenrolando, tá? Seguia se desenrolando e agora segue se desenrolando. Tinha um ponto central que tornava esse acontecimento do final de semana razoavelmente previsível, tá? Que é Israel e Estados Unidos não aceitarem um Irã que não seja um Irã aniquilado, vamos colocar dessa maneira, tomando cuidado nas palavras que eu uso. Ou seja, um país que ainda tem algum tipo de influência regional, com conexões estratégicas com outros países da região, Líbano, Iraque, Síria. Sobretudo, um Irã com capacidade ainda de desenvolver armas como mísseis balísticos e hipersônicos, beleza? Então, do ponto de vista israelense e americano, enquanto o poder iraniano não fosse completamente neutralizado, esse conflito não estaria completamente resolvido. Quando houveram os acordos de paz, os últimos acordos de paz, eu falei aqui algumas vezes, eu falei, olha, não acho que acaba aqui, ok? Não acho que acaba aqui e, de fato, as coisas continuam se desenrolando. Então, o 7 de outubro de 23, ele mostrou vulnerabilidade do lado israelense. E isso criou uma percepção muito perigosa para Israel. Então, enquanto o Irã existir como uma potência militar, o risco para eles permanece. Então, do ponto de vista estratégico, a lógica ela passa a ser a seguinte: ou neutraliza o Irã agora, ou o risco vai crescendo com o passar do tempo. E a cada ano que passa, o Irã aprimora a capacidade militar. A cada ano que passa, existe uma narrativa internacional sobre a questão da Palestina, né? Vai ganhando mais apoio. Não vou aqui falar sobre esse assunto, mas é o que vem acontecendo. Então, a percepção global sobre a ocupação e a política israelense, elas vão pesando no cálculo e essas coisas vão acontecendo também em virtude disso. Portanto, esse ataque do final de semana, ele não aconteceu do nada. Ele é só um desenrolar dos fatos que aconteceram anteriormente. Então, a gente precisa aqui evitar um erro comum, especialmente proveniente da mídia tradicional, que é focar em detalhes técnicos sobre quais aviões foram usados, quais mísseis foram usados, quais bases foram atacadas, e a gente perdeu o quadro geral, né? O que está em jogo não é uma troca de ataques aqui, o que está em jogo é a arquitetura de poder em toda aquela região. Então, essa é uma guerra que pode redefinir o Oriente Médio por décadas. E existe algo que sempre é importante de ser lembrado. A gente sabe como que as guerras começam, mas a gente não sabe como que as guerras terminam. E aí, depois que a escalada atinge um certo nível, o controle sobre como vai terminar, ele diminui bastante, em virtude das novas variáveis, né, que vão se apresentando à medida que a coisa se desenrola. E aí, nos próximos dias, a gente vai acompanhar não só movimentos militares, né, que vão continuar sendo divulgados nas redes sociais, é muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira, mas a gente vai continuar acompanhando isso, mas principalmente a gente vai ter que observar quem que sustenta a pressão por mais tempo, se o conflito se expande, se outros atores entram na jogada, vários países do Oriente Médio estão sendo atacados, supostamente atacados, se existe mudança de regime de fato, parece que como eles chamam, o líder supremo do Irã foi eliminado, aí outro foi colocado no lugar e parece que esse cara já foi eliminado também. Então a gente vai ter que acompanhar tudo isso no decorrer dos próximos dias, tá? João, por que estás falando disso? Em primeiro lugar, porque isso impacta os mercados como um todo, traz algum grau de incerteza. Incerteza para mercados é algo negativo, mas não só isso, tá? No dia em que o conflito, em que essa etapa do conflito começou, né, em que os Estados Unidos e Israel lançaram mais um ataque em conjunto contra o Irã, o volume de negociação diária do Polymarket atingiu um recorde histórico, alcançando um volume de quase 500 milhões de dólares, tá? O setor político, tá aqui, ó,
o setor político registrou um recorde de 220 milhões, representando 46,2% do volume nominal de negociações do Polymarket naquele dia. Tá? Ou seja, tem muita gente, muito insider, utilizando essas ferramentas preditivas de aposta, chamem como quiser, para se aproveitar financeiramente da situação. Depois de algumas apostas chamarem muito a atenção, terem sido extremamente precisas, de que os Estados Unidos iria atacar o Irã, 6 contas anônimas do Polymarket ganharam mais de $1 milhão nas suas apostas. Tudo isso aconteceu algumas horas antes de os primeiros ataques começarem a cair sobre Teherã de fato e em outros lugares do Irã no dia 28. Tá? Hoje é dia 2. No dia 2 dias atrás, então. A maioria dessas carteiras que acertaram essas apostas, elas receberam financiamento no dia anterior aos ataques. Ou seja, não eram usuários usuais do Polymarket, não. Foram pessoas que criaram contas novas, fizeram depósitos para apostar nessas pools. E aí fica muito difícil de a gente não especular que, portanto, tratavam-se de insiders apostando. Ok? Uma carteira, por exemplo, que é essa aí, recém-criada, apelidada de ROEA 2026, foi financiada 11 horas antes de fazer uma aposta de $50 mil no sim, de que os Estados Unidos atacariam o Irã até 1º de março de 2026, rendendo quase $97 mil de lucro quando o mercado se resolveu positivo poucas horas depois do ataque. Ou seja, existem insiders, sem dúvida nenhuma, que estão fazendo uso de mercados preditivos que utilizam blockchain como infraestrutura para fazer as suas apostas de maneira anônima. Ou seja, tudo isso que está acontecendo no mundo nesse momento está sendo negociado, vamos chamar assim, vamos botar em pratos limpos. O que está acontecendo no mundo nesse momento está sendo negociado em mercados preditivos por insiders. É difícil de acreditar que uma dezena de carteiras que não existiam, que foram fundadas, que receberam depósitos algumas horas antes dos ataques, não sejam carteiras de insiders. E aí, que insiders são esses? Que insiders são esses? Mas era previsível. O próprio Grok já tinha previsto, por exemplo, que o líder supremo do Irã seria eliminado no dia 28 de fevereiro. Tá bom, ainda são especulações. Agora é muito curioso que uma dezena de carteiras tenham sido fundadas algumas horas antes dos ataques começarem e tenham lucrado tanto com isso. Ok? Ou seja, existem, sim, pessoas, na minha opinião, de dentro lá do governo, que estão utilizando mercados preditivos, que utilizam blockchain como infraestrutura para lucrar, para ter resultado. E antes que me digam que, tá vendo como o Trump é um bandido, isso sempre aconteceu, isso não é novidade. Isso não é novidade. Lembre-se da Nancy Pelosi e o governo Biden, ok? Então, muitos desses políticos operam muito bem mercado porque têm operações privilegiadas, têm informações privilegiadas, são insiders. E aí, em momentos de conflito, o Polymarket se beneficia disso e atinge recorde histórico de quase 500 milhões de negociações em menos de 24 horas. Ok? Ok?